Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. E hoje nós iremos ler mais uma parte do Carta Aberta aos Católicos Perplexos, escrito por Monsenhor Marcel Lefebvre. Hoje nós iremos ler o número 7. Mas vamos iniciar aqui agora pedindo a intercessão da Virgem Maria, com a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. E vamos invocar, então, neste momento, a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu de boa vontade piedosamente vos prometo que é justo todo o bem que me provier dos meus estudos. Hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje são 26 de novembro. 26 de novembro. E no calendário litúrgico do Novus Ordo Missae, se celebra Cristo, Rei do Universo. Mas eu gostaria de lembrar que nós estamos lendo, né, esta carta aos católicos, carta aberta aos católicos perplexos, escrito por Monsenhor Marcel Lefebvre, e ele fala justamente a respeito das coisas que se deixaram, né, de fazer. E no rito romano, né, já tem 30 dias que nós celebramos Cristo, Rei do Universo. E hoje também é dia 26 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. Então, nós devemos realmente pedir a intercessão da Virgem Maria, a graça da gente conseguir permanecer firmes na fé diante de tanta coisa que está acontecendo dentro da Igreja Católica, a Igreja do Filho dela, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui na tela, como sempre. Número 7. Há cada vez menos sacerdotes em um lugar comum. O homem da rua, mais indiferente às questões religiosas, é informado disto por seu jornal em intervalos regulares. Faz já mais de 15 anos que aparecia um livrinho intitulado Amanhã, uma igreja sem padres? Mas a situação é ainda mais grave que parece. Seria preciso acrescentar: quantos sacerdotes ainda têm fé? E mesmo por uma terceira questão, certos padres ordenados nesses últimos anos os foram verdadeiramente? De outra maneira, as ordenações, ao menos em parte, são válidas? A dúvida é idêntica à que pesa sobre os outros sacramentos. Ela se estende a certas sagrações de bispos, por exemplo, aquela que se realizou em Bruxelas durante o verão de 1982, na qual o bispo sagrante disse ao ordenado: "Sê apóstolo como Gandhi, Helder Câmara e Maomé." Podem-se conciliar essas referências?
ao menos no que concerne a Gandhi e a Maomé, com a intenção evidente de fazer o que quer a igreja? Eis o fascículo de uma ordenação sacerdotal que se desenrolou em Toulouse há alguns anos. Um animador começa a celebração apresentando o ordenado, designado por seu nome próprio, C, e dizendo: ele decidiu viver o dom total que fez a Deus, mas em profundidade consagrando-se totalmente ao serviço da igreja na classe operária. O C efetuou seu encaminhamento, ou seja, seu seminário em equipe. É esta equipe que o apresenta ao bispo. Nós os pedimos reconhecer, autenticar o seu proceder e ordená-lo sacerdote. O bispo lhe faz então várias perguntas consideradas como definição do sacerdócio. Queres ser ordenado sacerdote para ser, com os crentes, sinal e testemunha do que buscam os homens e seus esforços de justiça, de fraternidade e de paz, para servir ao povo de Deus, para reconhecer na vida dos homens a ação de Deus em modos de vida, culturas e opções múltiplas, para a celebração à ação de Cristo e assegurar esse serviço. Queres participar comigo e com o conjunto dos bispos da responsabilidade que nos foi confiada para o serviço do Evangelho? A matéria do sacramento foi preservada. É a imposição das mãos que se deu a seguir e a forma igualmente. São as palavras da ordenação. Mas se é obrigatório anotar que a intenção não é clara, o padre é ordenado para o uso exclusivo de uma classe social e, antes de tudo, para estabelecer a justiça, a fraternidade e a paz num plano que parece, ademais, limitado a uma ordem natural? A celebração eucarística que segue a primeira missa, em suma, no novel sacerdote, se processa neste sentido. O ofertório foi composto para a circunstância do momento. Nós te acolhemos, Senhor, recebendo de tua parte este pão e este vinho que nos ofereces. Nós queremos representar com isso todo o nosso trabalho, nossos esforços por construir um mundo mais justo e mais humano. Tudo o que tentamos instituir a fim de serem asseguradas melhores condições de vida. A oração sobre as oferendas é ainda mais duvidosa. Olha, Senhor, nós te oferecemos este pão e este vinho, que eles se tornem para nós uma das formas de tua presença. De tua presença. Não, as pessoas que celebram dessa maneira não têm a fé na presença real. Uma coisa é certa. A primeira vítima dessa ordenação escandalosa é o jovem que se acaba de comprometer para sempre, sem saber exatamente em que ou acreditando o que o sabe. Como não chegará a ele dentro de um prazo mais ou menos curto a se fazer certas perguntas, pois o ideal que lhes propôs não pode satisfazer-lhe por muito tempo. A ambiguidade da sua missão se lhe revelará. É o que se chama a crise da identidade do sacerdote. O padre é essencialmente o homem da fé. Se ele não sabe mais aquilo que ele é, perde a fé em si mesmo, naquilo que é o seu sacerdócio. A definição do sacerdócio dada por São Paulo e pelo Concílio de Trento foi radicalmente modificada. O sacerdote não é mais aquele que sobe ao altar e oferece a Deus um sacrifício de louvor e para a remissão dos pecados. Inverteu-se a ordem dos fins. O sacerdócio tem um fim principal, que é oferecer o sacrifício, e um fim secundário, a evangelização. O caso de C, que está longe de ser o único, nós temos disto múltiplos exemplos. Mostra a que ponto a evangelização prevalece sobre o sacrifício
e os sacramentos. Ela é um fim em si mesma. Este grave erro tem consequências trágicas. A evangelização, perdendo seu objetivo, será desorientada. Ela buscará motivos que agradam o mundo, com a falsa justiça social, a falsa liberdade que tomam nomes novos, desenvolvimento, progresso, construção do mundo, melhoramento das condições de vida, pacifismo. Nós estamos totalmente na linguagem que conduz a todas as revoluções. Não sendo mais o sacrifício do altar a razão primordial do sacerdócio, são todos os sacramentos que estão em jogo e pelos quais o responsável do setor paroquial e sua equipe farão apelo aos leigos, ao passo que eles mesmos estão demasiados ocupados com as tarefas sindicais ou políticas e, frequentemente, mais políticas que sindicais. Com efeito, os padres que se comprometem nas lutas sociais escolhem quase exclusivamente as organizações mais politizadas. No seio destas, eles partem para a guerra contra as estruturas políticas, eclesiais, familiares, paroquiais. Nada mais deve permanecer. Jamais o comunismo encontrou agentes tão eficazes como estes padres. Eu expunha um dia a um cardeal o que fazia nos meus seminários. A espiritualidade, orientada sobretudo para o aprofundamento da teologia do sacrifício da missa e para a prece litúrgica. Ele me disse: mas, senhor bispo, é exatamente o oposto do que os jovens sacerdotes desejam atualmente em nosso país. Não se define mais o sacerdote a não ser em relação à evangelização. Eu respondi: que evangelização? Se ela não tem uma relação fundamental e essencial com o santo sacrifício, como a compreendeis? Evangelização política, social, humanitária? Se não anuncia mais Jesus Cristo, o apóstolo se torna militante, sindicalista e marxista. É normal, compreende-se muito bem. Ele tem necessidade de uma nova mística. Ele a encontra dessa maneira, mas perdendo a do altar. Completamente desorientado, não nos admiramos se ele se casa e abandona seu sacerdócio. 285 ordenações na França em 1970, 111 em 1980. Mas quantos retornaram ou retornarão à vida civil? Mesmo as cifras dramáticas que se citam não correspondem ao crescimento real do clero. O que se propõe aos jovens é o que se diz que eles desejam atualmente não corresponde visivelmente às suas aspirações. Aliás, é fácil fazer a prova. Não há mais vocações porque não se sabe mais o que é sacrifício da missa. É consequência. Não se pode mais definir o sacerdote. Em compensação, onde o sacrifício é conhecido e estimado como a Igreja sempre ensinou, as vocações são numerosas. Tenho testemunho disto nos meus próprios seminários. Aí não se faz outra coisa senão reafirmar as verdades de sempre. As vocações vêm para nós por si mesmas, sem publicidade. A única publicidade foi feita pelos modernistas. Ordenei 187 sacerdotes em 3 anos. Desde 1983, o ritmo regular atingido é de 35 a 45 ordenações por ano. Eu não digo isso para daí tirar qualquer glória pessoal. Neste domínio também nada inventei. Os jovens que pedem para entrar em Econe, em Redfield, Estados Unidos, em Zuidkoven, em Francisco Álvares, Argentina, em Albano, Itália,
são atraídos pelo sacrifício da missa. Que graça extraordinária para um jovem subir ao altar como ministro de nosso Senhor, ser um outro Cristo. Nada é mais belo nem mais grandioso aqui na terra. Para isso, vale a pena abandonar sua família, renunciar e constituir uma, renunciar ao mundo, aceitar a pobreza. Contudo, se não há mais este atrativo, então digo francamente, aquilo não vale mais a pena. E é por isso que os seminários estão vazios. Se continua a linha adotada pela Igreja há 20 anos, a pergunta, haverá ainda padres no ano 2000? Pode-se responder, não. Se retorna às verdadeiras noções da fé, haverá vocações tanto nos seminários como nas congregações religiosas. Com efeito, o que é que faz a grandeza e a beleza de um religioso e de uma religiosa? É oferecer-se como vítima no altar de nosso Senhor Jesus Cristo. Do contrário, a vida religiosa não possui mais sentido algum. A juventude da nossa época é tão generosa como nas épocas anteriores. Ela aspira a dedicar-se. É a nossa época que é falha. Tudo está ligado. Abalando-se a base do edifício, destrói-se inteiramente. Não mais missa, não mais sacerdotes. O ritual, antes de ser reformado, fazia o bispo dizer: recebei o poder de oferecer a Deus o santo sacrifício e de celebrar a Santa Missa, tanto pelos vivos como pelos mortos, em nome do Senhor. Ele havia previamente benzido as mãos do ordenando ao pronunciar essas palavras, a fim de que tudo que elas abençoarem seja abençoado e tudo que elas consagrarem seja consagrado e santificado. O poder conferido é expresso sem ambiguidade, que eles operem para a salvação do vosso povo e pela sua santa bênção. A transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de vosso divino Filho. O bispo diz agora: recebei a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Ela faz de novo sacerdote, mas um intermediário, que o detentor do sacerdócio, que é um sacrificador. A concepção é toda diferente. O sacerdote foi sempre considerado, na Santa Igreja, como alguém que possui um caráter dado pelo sacramento da ordem. Viu-se um bispo não suspenso escrever. O padre não é aquele que faz coisas que os simples fiéis não fazem. Ele não é mais um outro Cristo do que a qualquer um batizado. Esse bispo tirava simplesmente as conclusões dos ensinamentos que prevalecem desde o concílio e da nova liturgia. Desde o concílio e da nova liturgia. Introduziu-se uma confusão a propósito do sacerdócio dos fiéis e do sacerdócio dos padres. Ora, como diziam os cardeais encarregados de fazer suas observações sobre o muito famoso catecismo holandês, a grandeza do sacerdócio ministerial, o dos padres, na sua participação do sacerdócio de Cristo, difere do sacerdócio comum dos fiéis de uma maneira não somente gradual, mas essencial. Pretender o contrário vem a dar também, neste ponto, no alinhamento com o protestantismo. A doutrina constante da Igreja é que o sacerdote está revestido de um caráter sagrado indelével. Tu és sacerdos in eternum. Por mais que faça diante dos anjos, diante de Deus, na eternidade, ele continuará sacerdote. Embora lance sua batina às urtigas, use um pullover vermelho ou de qualquer outra cor, cometa os maiores crimes, isto não mudará nada. O sacramento da ordem modificou na sua natureza.
Nós estamos longe do sacerdote escolhido pela Assembleia para assumir uma função na igreja. E ainda mais no sacerdócio por tempo limitado, proposto por alguns, no fim do qual o preposto ao culto, pois não vejo outro termo para designá-lo, retoma o seu lugar entre os fiéis. Essa visão dessacralizada do ministério sacerdotal conduz muito naturalmente a interrogar-se sobre o celibato dos padres. Grupos de pressão ruidosos reclamam sua abolição, não obstante as advertências repetidas do magistério romano. Viram-se, nos Países Baixos, seminaristas fazer a greve das ordenações para obterem garantias a esse respeito. Não citarei as vozes episcopais que se elevaram para pressionarem a Santa Sé a abrir esse processo. A questão nem mesmo se colocaria se o clero tivesse conservado o sentido da missa e do sacerdócio. Pois a razão profunda apresenta-se por si própria quando se compreendem bem essas duas realidades. É a mesma razão que se faz com que a Santíssima Virgem permaneceu virgem. Tendo trazido Nosso Senhor no seu seio, era justo e conveniente que ela o fosse. Igualmente o padre, pelas palavras que ele pronuncia na consagração, faz vir Deus à terra. Ele tem uma tal proximidade com Deus, ser espiritual, espírito antes de tudo, que é bom, justo e eminentemente conveniente que ele seja também virgem e permaneça celibatário. Existem, objetar-se-á, padres casados no Oriente. Que não haja engano a respeito, isso não passa de uma tolerância. Os bispos orientais não podem ser casados, nem os que exercem função de alguma importância. Esse clero venera o celibato sacerdotal, que faz parte da mais antiga tradição da Igreja e que os apóstolos observaram desde o instante de Pentecostes, continuando aqueles que, como São Pedro, eram casados a viver ao lado de suas esposas, mas não as conheciam mais. É sintomático o fato de que os padres que sucumbem às miragens de uma pretensa missão social ou política contraírem quase automaticamente o matrimônio. As duas coisas são paralelas. Querer-se-ia fazer-nos crer que os tempos atuais justificam todas as maneiras de abandono, que é impossível, nas condições atuais de vida, ser casto, que o voto de virgindade para os religiosos e religiosas é um anacronismo. A experiência desses 20 anos mostra que os danos causados ao sacerdócio sob o pretexto de adaptá-lo à época atual são mortais para o sacerdócio. Ora, não se pode mesmo encarar uma igreja sem padres. A igreja é essencialmente sacerdotal. Triste época que quer a união livre para os leigos e o casamento para os clérigos. Se vós percebeis neste aparente ilogismo uma lógica implacável que tem por objeto a ruína da sociedade cristã, tendes uma boa visão das coisas e fazeis um julgamento exato. No próximo vídeo, nós leremos o número 8. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei do meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostrae. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo encontro.